Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 13h30. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Antes de chegar potável na sua casa, a água da nossa cidade passa por uma estrutura que você nem vê. Esse é o SEMAI. São 38 reservatórios e uma estação de tratamento, com capacidade de tratar mais de 1.000 litros de água por segundo. O SEMAI ainda possui 6 laboratórios, 5 estações de tratamento de esgoto e 2 centrais de atendimento ao usuário. Em tudo, há muito trabalho para entregar o melhor para você. Saiba mais em semai.rs.gov.br. SEMAI, Patrimônio da Cidade. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 13h32. Bora lá então, 13h32 da tarde desta quarta-feira. Quarta-feira linda, né? Quarta-feira, dia 31 de maio. O Sérgio deve estar assim. Conseguimos tirar o Sérgio no dia 31 de maio, entrega, o último dia da entrega do imposto de renda. É que todo mundo já entregou. Ontem eu fiz Não, Sérgio, ontem eu fiz uma matéria, 11% dos leopoldenses que precisam em torno de 59 mil, 60 mil contribuintes, 11% ainda não havia entregue, né, a declaração. Eu vou sair daqui e vou entregar o meu. Pior que tem gente querendo marcar, fazendo imposto às 5 horas da tarde. Tá lá chegando. É brabo, né? Teve meio ano praticamente para fazer, agora no último minuto não dá. Né? Eu estava com a resposta ainda não consegui. Vou mandar do jeito que está e depois eu conserto. Tá aí o depoimento, está nos 11% o Werneck. Bom, vamos iniciando aqui o Berlinda em Foco desta quarta-feira, programa semanal, todas as quartas, da 1h30 às 2h30. Quem quer nos acompanhar nas nossas redes sociais, estamos ali, também na nossa rádio, acesse lá berlinda.com.br, aperta o play lá, pode ficar nos ouvindo e fazendo seus afazeres. Agradecendo aqui os nossos parceiros também, a .com.net, sempre conectado com a gente desde o início, 3 anos de Berlinda, 3 anos a .com.net, também com a gente o Sicredi, o mesmo período praticamente, a gente agradece. Sesc São Leopoldo, hoje também é o dia do desafio. E aí o Sesc faz essa ação em quase não, acho que todo o estado do Rio Grande do Sul, talvez até todo o país. Também com a gente a Par Consultoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, o estúdio de uma universidade conectada com o mercado de trabalho, a Rede Rissul Macromix, também a Associação Gaúcha de Benefícios, a Alfa RS, proteção veicular só na Alfa RS, uma empresa 100% gaúcha, a Percom Contabilidade, está lá debaixo do mau tempo, tentando fechar dentro do horário aí o imposto de renda dos clientes, também o consórcio operacional Leopoldense, o Coléu e o SEMAI,
Patrimônio de São Leopoldo. Eu te dei boa tarde, Werneck, nós sempre falando, não sei se eu te dei boa tarde, mas boa tarde. Boa tarde. Sérgio, nossos convidados, secretário, sua colega de trabalho. Jornalista aqui, a Ana Lúcia está com a gente também. Então, satisfação tê-los aqui mais uma vez, né? Obrigado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Palinha, o Werneck, nossos convidados, nossos ouvintes. Realmente hoje é um dia para nós especial, né? Termina o... Meia-noite entra de férias a pergunta. A gente entra de férias, amanhã eu vou tirar folga, né? E também, uma boa folga. Comunicar que amanhã eu vou estar na Assembleia, vai ter o aniversário da Federação dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, uma homenagem, 75 anos de existência. Que beleza. Bodas de... eu não sei como é que é essas bodas, né? Mas eu acho que o pessoal da contabilidade está de parabéns, uma entidade muito bem organizada, tanto o conselho como os sindicatos e federação e confederação, onde eu também sou parte, né? Eu acho que a organização das entidades é o fundamento de ter uma sociedade organizada. Senão não adianta. Se nós não temos entidades organizadas, a sociedade também não consegue se organizar. É verdade. Bom, está aqui com a gente o secretário do Meio Ambiente aqui de São Leopoldo, Anderson Eto. Secretário, mais uma vez, obrigado pela presença. Semana do Meio Ambiente, um livro muito bonito, Parque Imperatriz, o Gigante Verde do Vale dos Sinos. Bastante programação intensa aqui de São Leopoldo. Boa tarde. Boa tarde, Palinha. Boa tarde, Eduardo, Sérgio, minha amiga Ana e aos amigos e amigas da Berlinda. Muito obrigado pelo convite nessa semana que tem um significado muito especial, né, em sendo as nossas atividades da Semana Municipal do Meio Ambiente. Hoje à noite participaremos da atividade como um dos palestrantes da Semana do Meio Ambiente promovida pela Unicinos, em que trataremos do Plano Local de Ação Climática, através das ações que estão sendo executadas via o nosso Observatório de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Bom, tá com a gente aqui Ana Lúcia, jornalista e escritora. Podemos já dizer escritora, né, Ana? Já é o segundo livro. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Palinha. Meu colega de profissão. Boa tarde aos colegas aqui de estúdio e a quem nos acompanha. Então, Palinha, estou super feliz de estar de volta aqui. E é o terceiro livro solo, né? Eu assino crônicas em 2 outras coletâneas que foram lançadas há alguns anos aí. Ana, Anderson, Werneck e Sérgio estão mostrando para o pessoal que está em casa, né? Que pena que o pessoal não pode tocar ainda, né? Mas essa é a capa do livro que fala, né? Da nossa... O Gigante Verde do Vale dos Sinos realmente é um gigante, né? Quase 700... A área ali, 700 hectares? A unidade de conservação ela tem 694 hectares. Né? Aí, somado a nossa área de lazer, e que compreende também o Jardim Botânico, aí ultrapassa os 700 hectares. E nós tínhamos, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, o lançamento do livro para esse sábado. Entretanto, devido às condições de saúde do prefeito, nós iremos adiar o lançamento e não teria como ser de outra forma. Né? O próprio prefeito Vanazzi, ele fala de forma rotineira de que nesses 4 mandatos como prefeito de São Leopoldo, certamente o Parque Imperatriz é a obra de maior impacto por ele executada, né? À frente da coordenação do nosso município. E, diante disso, nós estamos propondo aí um adiamento do lançamento, mas estamos cumprindo o roteiro. A Ana veio essa semana justamente com o propósito de divulgarmos o livro dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente. Eu só quero atualizar o livro aqui, né, que eu mostrei ali, eu tô com ele eu tô com uma capa aqui dele. Eu só quero atualizar agora, o secretário falou do prefeito, né, que eu vou colocar mais uma vez para o pessoal ver. Atualizando, o prefeito está hospitalizado?
Ontem a informação que a gente teve da assessora de imprensa direto do prefeito, a Cláudia Correia, que era dengue, hoje já estão fazendo exame ali, provavelmente dengue, né? Se confirmando, enfim, e ele está hospitalizado, fazendo tudo necessário. E eu tive dengue, olha, a gente sofre, é dolorido demais. Ana, como é que a gente já falou nos outros livros que a Ana fez, assim, quando vai fazer uma capa, quando junta tudo, como é que nasce isso tudo? Eu acho, Anderson, Ana, assim, como é que nasce essa história de fazer um livro, o parque que tem 16 anos, vai para 17 anos? Vai para 17 anos no final do mês, anos. Né? Como é que nasce essa ideia? Como é que nasce essa ideia? Vamos fazer um livro no nosso parque ali, que realmente é bem bonito. Eu vou mostrando, enquanto a Ana e o Anderson vão falando, eu vou mostrando algumas imagens que eu peguei para o pessoal que não conhece o nosso parque, visualizar que é bem bonito o nosso parque, né? Eu acho assim que, sobre como que nasceu a ideia, eu acho que o Anderson tem que explicar, porque o Anderson me ligou, como vocês sabem, eu não moro em São Leopoldo, né? Mas estou sempre aqui, mas não moro aqui. É incrível como eu estou sempre aqui, né? Tu vê como, mas hoje o mundo virtual também nos aproxima, né? A gente não fica longe, né? Você estudou no Unicinos? Sim, eu me formei na Unicinos, mas eu morei longos anos em São Leopoldo e me mudei e acaba que os projetos profissionais continuam ocorrendo aqui, né? Então, é muito interessante. Então, o Anderson me convidou para escrever um livro e me disse que a proposta era um resgate de toda a história do parque, né? Então, e é o que fácil, né? Tu sabe que eu achei que seria mais fácil do que quando eu comecei a entrar em contato com tanta informação, com tanta gente e depois com tanto conteúdo, eu vi que é muita coisa. A gente acabou fazendo um resgate histórico e de décadas, né? Onde a gente começou a gente, na verdade, trouxe todo um resgate da história do meio ambiente, da vanguarda do meio ambiente em São Leopoldo, né? Que São Leopoldo é vanguarda para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? E então foi isso, fui construindo, mas a ideia mesmo, eu acredito que tenha vindo de ti, não sei. Em verdade, essa é uma construção que ela se dá de algum tempo, tendo a participação, e aí já quero fazer o devido registro de agradecimento ao nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente, que aprovou que os recursos do Fundo Municipal estivessem direcionados para a confecção deste livro. E ele teve, na verdade, a contribuição, por vezes a gente acaba tendo dúvida quanto à paternidade. Como é que nasce, né? Como é que nasce? É tantas mãos, tantas falas. Nós sempre temos a preocupação de poder trazer ao público essa informação quanto ao parque. Algumas pessoas não sabem da sua existência. Perfeito. Até hoje, mesmo passado quase 17 anos. Alguns conhecem, mas não têm a dimensão do que ele representa em termos de melhoria do clima, garantia de água em quantidade e qualidade para a nossa bacia. Não sabem da existência da unidade de conservação. Então, nós temos ali, inclusive, estão presentes, foram o Márcio Link, historiador, né, meu colega de história, ele assina o pós-fácil, já vinha reunindo algumas documentações. O nosso chefe do departamento de áreas protegidas, o ex-secretário Darcy Zanini, que está conosco na secretaria também. Esses dias nos deu uma aula ali sobre o parque também. Sobre o parque não, sobre toda a área aqui, da Leopoldense. Sim, o Darcy ele tem esse foco que extrapola a calha central dos Sinos. Mas esse olhar em relação às áreas protegidas, às nossas nascentes, arroios, banhados, que até então, né, o banhado da Imperatriz, né, ele se configurava nessa mesma lógica que havia no passado, de que os banhados eram um ambiente de proliferação de mosquitos, de que era o destino dos resíduos, era o lixo, né, sem que se tivesse a devida compreensão da sua importância para a biodiversidade. Eu peguei uma foto ali, eu não sei se é do Diego, me atualize aí. Nós temos dois fotógrafos, né? O Diego e o Thales, que fizeram. O livro, como a Ana mesmo disse, ele promove esse resgate histórico, mas ele aponta em relação ao futuro, o debate sobre o momento que nós estamos enfrentando a crise climática, quais as ações estão sendo realizadas, ou seja,
Ele promove o resgate, ele aponta o presente e ele sinaliza em relação ao futuro. O secretário, e aí mostra que tem vida, né? Exatamente. Vida aí, as espécies e tal. Enfim, eu vou mostrando aqui, gente. É uma área de conservação, né? Exatamente. Essa fotografia me lembra um vídeo que eu vi essa semana, onde os pássaros mais novos tratam os mais velhos, que não têm mais condições de se movimentar. Uma inversão. É inversão. Então, até os animais, eles conseguem ver que tem que se ajudar os mais idosos, né? Sim. Isso é um exemplo para nós, os jovens. Sim. Sabes que quando vocês estavam falando ali sobre declaração do imposto de renda, tem uma informação que, na verdade, Sérgio, eu, né, como não sou da área, tinha desconhecimento até então, mas da possibilidade da destinação para o Fundo da Criança e Adolescente e para o Conselho de Idosos. Aliás, tudo isso precisa ser divulgado. Aliás, secretário, desculpa, Werneck, teve aqui o delegado federal, né, o Eduardo Godoy. E são 6% a destinação, e que me surpreendeu que tem desses 6% tu pode destinar também à cultura, audiovisual. Sim. Que a gente, né, acha que é só, e que realmente a gente fala do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança, Adolescente, enfim, mas também dentro desses 6% pode destinar. Eu alego a minha ignorância, eu desconhecia. Eu também não. Eu não sabia dessa possibilidade. É muito pouco divulgado, mas nós precisamos divulgar mais. E eu tive num lançamento na Assembleia também, agora início desse ano. Sabe qual é que é o maior problema? É não divulgar aonde foi aplicado os recursos. Sim, também tem esse aspecto. Porque eu, por exemplo, eu dou para quem eu sei onde é que está sendo aplicado. Sim. Que é uma possibilidade, né? A indicação da Exatamente. entidade. Então a gente indica, só que a gente nunca fica sabendo se realmente chegou ao seu destino. Então, essa proposta, eu estava falando com os deputados que, dentro do setor da Assembleia, eles vão agora pegar quanto veio e vão fazer um vídeo da aplicabilidade do recurso. Sim. Porque daí a sociedade que está aportando o recurso está sabendo onde é que está indo. Isso não estava sendo divulgado. Então, a hora que nós começar a divulgar esse tipo de serviço, onde vai conscientizar as pessoas que não estão largando o dinheiro, que vai para Brasília e volta, mas está largando direto. Sim. E isso depende muito de nós e o município junto. A sociedade tem que trabalhar junto. Precisamos saber disso. Ana, assim, bom, o pai da criança, então, tem vários pais, que bom, né? Que são várias... pais e mães, assim. Como é que a Ana começa, assim, reunir, tu vem para cá? Conta um pouquinho, assim, como é que tu montou esse belo livro, né, que temos em mãos aqui. A gente começou esse trabalho em setembro do ano passado. Só? Foi realmente... as pessoas, quando eu falo isso, elas acham... Essa semana eu estava conversando com uma outra pessoa que também... Mas é que... Não sei, porque assim, um livro não é, né? E assim, separar, 16 anos de história, e tem muitas falas. Entrevistas. Muitas entrevistas, bastante saídas de campo, pelo menos uma trilha bem. Eu tinha feito algumas outras, mas uma trilha mais até um dos banhados, que é um banhado bem famoso, que é o Banhado das Freiras. E aí eu fiquei sabendo lá que o nome Banhado das Freiras foi o primeiro nome do parque. Então, também é uma curiosidade histórica. Aí fomos até o São José, conseguimos conversar com algumas irmãs que agora estão bem velhinhas já, mas que têm uma memória muito boa. Isso é legal. Reuniram 3 com uma memória incrível. Então, e pensar que aquela área já eu não lembro agora a data dela, sabe? Mas está no livro. Está tudo no livro. Esse resgate está no livro. Elas tinham liberação para ir aos domingos para fazer piquenique. Era a diversão delas. Então, eram noviças e postulantes. Eram noviças com idade ali 15, 16 anos. Iam umas 15 meninas, daquelas todas para o local onde elas podiam ir. Perto do rio, mas assim, sem poder molhar os pés no rio, porque não tinha autorização nem para tirar as meias. Mas elas iam, então a gente fez isso, conversamos com vários ambientalistas, o pessoal do GT do Parque, 3 deles conversaram bastante com a gente. Acho bem legal fazer
Quem são eles? A Viviane Nabinger, o Mário Fonseca Júnior, né? Mário Fonseca Júnior e o Paulo Moro. Esses foram os 3 que nos acompanharam mais, né? E biólogos. E nessa saída de campo, então, foi possível contar, porque, como o Anderson falou, as pessoas até têm conhecimento, passam ali na frente, ou, enfim, porque o parque... Ou vão ali em algum final de semana. O parque é muito famoso, né? Mas elas não sabem da unidade de conservação. Então, a gente entrou e eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Conversando com muita gente, não sei, nossa, não sabia, esse tamanho todo. Digo, até a feitoria, as pessoas ficavam muito impressionadas. Essa foto toda do livro aqui faz parte do parque? Sim. Faz. Essa é uma foto do DIG, né? Um pequeno recorte, na verdade, né, do que a gente tem ideia de que é só aquele portão ali, né? Isso. E uma trilhazinha ali dentro e deu. Daí a intenção de contar como é que era na abertura do livro. Na abertura do livro a gente tenta fazer as pessoas ingressarem junto, caminharem, sentirem como é que é aquele solo, como são o solo que vai se alternando, que é uma coisa muito interessante também. Isso é importante por causa da vegetação e a água. Então, por baixo daquela vegetação, muitas vezes tem água, e eles não se dão conta. Eu conheço bem isso aí, porque eu tenho área de terra, sítio, né? E a gente vê algumas vegetações ficam por cima, e se tu bater muito, tem água. Tem água embaixo. O parque está localizado na planície de inundação da bacia hidrográfica dos Sinos. Né? Exatamente. A qualidade da água que é captada em Canoas, Sapucaia, pela Corsã, ela se dá em virtude desse filtro biológico que o parque acaba por exercer. Né? Mas tem os aspectos, né, da melhoria do meio ambiente, mas o livro ele também promove um resgate, porque para além dos seres, dos animais, né, que não têm a condição de verbalizar, a Ana foi muito cuidadosa e precisa, assertiva, quanto das entrevistas realizadas com as pessoas que moravam, as mais de 200 famílias que moravam naquela localidade. Lembrança, né? Não podia faltar, né, um olhar de quem estava ali. E a Ana ela foi muito sensível no momento de colocar isso no papel, né, registrar. Não se tornou algo piega, sensacionalista, mas há histórias impressionantes, como, por exemplo, crianças que tiveram os dedos roídos por ratos. As pessoas que não tinham praticamente nada, mas a cada período de cheia perdiam pouco que eles tinham. Né? Situações envolvendo incêndios. Ou seja, as histórias que eu, na primeira oportunidade que tive para ler, né, nós íamos trocando figurinhas. A Ana montava um capítulo, enviava a gente. E nesse trecho, nesse capítulo, eu me emocionei muito. Em diversos momentos, porque é muito forte isso. E aqui os invisíveis, secretário, porque assim, estão aqui do nosso lado e às vezes a gente passa e não vê, mas eles estavam aqui até pouco tempo. O que seria daquela área se há 17 anos não se tivesse tido a coragem e a decisão política de poder, de fato, torná-la uma unidade de conservação? Hoje, certamente, nós já teríamos perdido aquela área, teríamos uma grande favela, invasões naquela região, né? Ou seja, olha o prejuízo. E aí pensar que hoje essas pessoas e quanto é bonito, né, quando elas retornam ao parque. Nós tivemos no final do ano passado, nas comemorações do aniversário do Parque Imperatriz, nós promovemos o festival. E aí na abertura veio uma das senhoras que inclusive é entrevistada e tem lá o registro no livro do parque, em que a felicidade das pessoas em poder retornar e lembrar, né, tem imagens, né, da quantidade de toneladas e toneladas de lixo foram retirados do parque. Mas pensar o seguinte, essas pessoas elas passaram a morar numa área com escola, posto de saúde, abastecimento, elas foram todas levadas para o mesmo tratamento local. De esgoto, ali na região da Zona Norte, na Tancredo Neves. O secretário, a primeira construção que foi feita lá, a edificação, foi uma área
para que os catadores pudessem atuar, porque era predominantemente a atividade desenvolvida pelos moradores da época. O pessoal que não conhece o parque, né, é legal, eu sempre acho muito interessante quando a gente... É porque na entrada, né, do parque se depara com essa imagem aí, com esse... E isso também é um resgate, né? Tem aqui o memorial do Henrique Luiz Hesler, tantos foram os ambientalistas que a nossa cidade ofereceu para o Estado e o país, e o Hesler é o nosso patrono, né? De Henriques, a nossa cidade está bem servido, né? A gente pode citar o nosso saudoso Henrique Charlau, o nosso ex-prefeito, ex-secretário do Meio Ambiente, o Henrique Prieto, né? Teve uma safra de Henriques ambientalistas na nossa cidade. Estamos bem. Prestou uma contribuição enorme para que nós pudéssemos hoje, né, estar levando a defesa do Rio dos Sinos, das nossas áreas protegidas. Eu estou mostrando aqui, porque é bem disputado. O pessoal que não conhece aqui, eu já fiz o aniversário do meu filho e eu tive que ir de manhã cedo. Você passar sábado ali à tarde, precisa... não tem lugar para estacionar na avenida. Eu costumo dizer, o pátio dos Leopoldenses. Boa, é verdade. É o pátio dos Leopoldenses. E isso tem no livro, Ana, e essa coisa do pátio dos Leopoldenses, assim, é uma sacanagem boa, porque é tanta informação. Vai ter que ter o volume 2, né? Obviamente, deve ter ficado muito material ali para trás. Acho assim. que sim, acho que não. A história não acaba, eu imagino a quantidade de foto e o trabalho que foi para selecionar essas fotos. Isso deve ser. Para juntar mais ou menos com os textos, para casar bem. Nós nos embreamos na mata no período da tarde, o Dig, o Thales, a Carol, o Joel e eu. Me traz essas fotos. E nós fomos até determinados pontos que quando a gente se deparou, nós estávamos quase que perdidos, né? Para poder, tivemos que... Ô, secretário, mas falando nisso mesmo, para quem entra e não conhece, se perde. Sim. Depende do ponto que... É por isso da orientação, né, do acompanhamento das trilhas, né? Sim, então Mas nós saímos das trilhas, né? Então... Foi procurar os passarinhos. E aí teve um momento que a gente teve que procurar o rio para poder voltar. Eu tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui, não está muito boa, assim, porque no fim, mas porque isso passa lá por dentro. Isso, são áreas. Agora, né, com um destaque, né? Essa área nós tivemos lá no final dos anos 70, o Arroio Cruz, que na verdade, quem tiver oportunidade, o livro não será comercializado. Eu ia perguntar sobre isso. Que eu ia perguntar, quem quiser ter um livro desse, ambiente, o que tem que fazer? Foram 500 exemplares, né, nessa primeira edição. Nós direcionaremos 3 livros para as nossas 50 escolas da rede municipal. Estamos aqui entregando 2 hoje para Berlinda. Muito obrigado, gente. Muito socializar essa leitura, né? E estamos repassando para algumas entidades. O livro será disponibilizado também no formato digital. Né? É isso que eu ia perguntar, porque daí digital a gente tem mais acesso. Isso, mais pessoas conseguem ele será disponibilizado nesse formato também. Mas só para fazer o registro daquela foto, né? O Arroio Cruz, ele foi desviado no final dos anos 70, né? Devido à nossa... A economia predominante, o setor coleiro calçadista da nossa região, e naquele período a falta, né? Havia o lançamento dos efluentes industriais sem o tratamento. Então havia um comprometimento porque ao lado do parque está a elevatória de água bruta do SEMAI, o nosso sistema de captação de água do município. Então foi feito um desvio, né? Pois bem, agora com as condições, né, de avanço no tratamento do esgoto doméstico e industrial, nós tivemos a condição de renaturalizar, né, o rio, o Arroio Cruz. Então nós instalamos um sistema de motobombeamento com placas fotovoltaicas, fizemos uma tubulação ligando o antigo leito ao trecho que foi alterado, né? E agora ele está na etapa, o cruze volta a passar pelas dependências do Parque Imperatriz. Eu quero mandar, eu tenho aqui uma outra imagem que é importante, o pessoal que não sabe, a gente já foi lá também, que é o Viveiro. Exatamente. Que é o Viveiro, a gente já esteve lá, a gente tentou fazer uma live, a gente até conseguiu, assim, sofreu um pouquinho, porque por incrível que pareça, a gente está no centro, mas ali naquela região, ali é Pinheiro, né? Bairro Pinheiros. Pinheiro, eu acho no singular, eu acho, se não me falha a memória, não é nem Pinheiros. Eu acho que é Pinheiro. Isso, e no fim ficamos sem sinal para tu ver como a gente está num ambiente ali, tu pode tá num ambiente diferente. Eu quero só mandar aqui um abraço para o Zanini, a gente falou nele. Tá ele aqui, o Darcy Zanini, né? O Gilson também sempre nos acompanha, Matheus Dias está aqui também. Eu não entendi muito bem o que ele quer dizer, a foto de fundo. Está falando da foto do casarão. Perfeita, aqui da Berlinda, né? Mudou até a foto
foto do museu também. Ah, perfeito. Eu fiquei imaginando, tá, mas eu mostrei alguma foto e tal. Claro, ele tá olhando no fundo aqui do estúdio da Berlinda, né? A Agnes Diesel também está aqui. Como passei ontem da manhã até meia-noite acompanhando a superlotação da emergência. Ela esteve no hospital, né? Muitos idosos. Tá falando das mais condições. Imagina como é que está o hospital. Aliás, da região toda, porque hoje eu vou estar vendo uma matéria agora ao meio-dia, a região toda, né? Lembrando que hoje teremos a 6ª audiência do Plano Local de Ação Climática a ser realizada na Unicinos. Às 19h30, o Matheus. Isso, é aquilo que eu falava inicialmente. A Kelly tá aqui também. Boa tarde, especial a Ana, né? Quanto tempo tá mandando aqui a Ana Kelly, o Matheus está com a gente, a Agnes também. Luiz Carlos de Oliveira, boa tarde, a bancada. Também a Celina Bert Moraes está aqui, boa tarde, pessoal. Grande abraço a todos, em especial ao Anderson, pelo trabalho que ele está realizando à frente da Secretaria do Meio Ambiente. A Cleusa Moreira também está aqui. O Darcy está dizendo, está afirmando aqui, porque isso um dia eu fui escrever, e a gente que escreve é bairro Pinheiro, no singular, não é no plural. Então, às vezes, a gente tem que escrever bairro Pinheiros. Tu mora no bairro Pinheiro. Santo André. Ali é Santo André? Porque tu mora lá direito, né, da Avenida Feitoria ali, Santo André. Então, assim, a dinâmica foi essa, assim, né? Primeiro reúne todo o material, depois começa a montar, mas nessa montagem aí, quem é que senta com a Ana? Anderson, na verdade, Diga, fotógrafo, Zanini, porque é muita experiência junto aí nessa montagem. Na verdade, assim, não foi tudo de uma vez só. Eu vinha, passava um tempo, conversava, ouvia várias pessoas, aí voltava, escrevia. Tem que processar aquilo tudo. Sim, fui fazendo pelos capítulos, né? E quando tudo ficou pronto, quando tudo ficou pronto, o Anderson já tinha lido mais de uma vez. Eu já tinha, e ele me falou, Ana, isso aqui. Várias vezes ele me dava uns toques, então eu ia lá e caprichava mais ainda. Mas depois disso a gente teve outras leituras técnicas que são muito importantes, essas leituras técnicas. Eu destaco, não que é do Anderson, mas do Anderson, imagina um conselho editorial com 2 historiadores, como é que foi para mim. Mas foi tranquilo. Márcio Link e Anderson. E o Anderson, então eu tinha que... Mas é legal, né? Porque daí não falta nada. Eles são tranquilos. Isso é importante. Mas aí teve as leituras técnicas, além da do Anderson, teve o Márcio, o Joel fez um trabalho muito importante, porque imagina... Como é que é o sobrenome do Joel? Joel Garcia. Garcia, e ele é biólogo. Biólogo, né? É bom saber. Porque tem aquela coisa, eu quis apresentar o parque, eu quis dizer, o parque, agora focando mais na unidade de conservação, então eu entrei, fui fazer aquela caminhada lá, aquele dia... Achei que queriam me matar, mas depois eu vi que eles estavam brincando só comigo. Eles não queriam me afogar, na verdade. Mas, enfim, mas aí tem muita coisinha, sabe? Muito detalhe de solo, detalhe dos banhados, da vegetação, das árvores. Então, aí entrou o Joel. Aí entra o biólogo. Toda a expertise do Joel. E muitas vezes a gente conversava e eu mandava áudio. Joel, como é que é isso aqui? Então, foi bem... Depois, então, entra o trabalho da agência, propriamente dito, que é o trabalho de criação, né? Não sei se o Palinha vai conseguir colocar aqui, mas tem algumas imagens da Ana, o Joel. Eu era o fotógrafo deles, né? Não apareço nas fotos. A Ana vai passando para nós essa experiência, eu vou tentar colocar aqui o pessoal que está em casa visualizar, mas vai lá, Ana, segue. E depois teve um dia também que eu estive com o Thales, eu só não saí... O Thales é o fotógrafo, assim, só para o pessoal. Eu e o Thales somos colegas já de tempo, a gente já trabalhou junto em Novo Hamburgo, trabalhamos agora aqui em São Leopoldo, eu no Hospital Centenário e o Thales na prefeitura, a gente várias vezes esteve junto, então a gente já tem uma sintonia fina para trabalhar. Então o Thales passou uma tarde comigo ali no parque, com o Anderson junto. O Anderson estava quase sempre junto nesses momentos mais decisivos, assim. Tensos. Foi bem... que tinha que captar o melhor que a gente conseguisse de imagens, né? Para traduzir. Tem que coincidir com o texto, né? Isso, para traduzir o que a gente queria traduzir, né? Faltou alguma coisa, Ana, assim, que tu...
porque sempre fica, né? A Ana sabe, essa coisa da edição, a gente fica na... Assim, ainda falava isso para o Anderson essa semana, quando a gente se encontrou. Quando esse é o meu terceiro livro, acho que vai ser assim a vida toda. Cada vez que tu abre uma caixa de um livro, tu tá com o teu coração na mão, né? Sim. Dessa vez eu não abri a caixa, mas eu abri o livro, então tu olha assim, não, eu ainda não consegui detectar nada. Mas normalmente, eu acho que não é uma história que não se encerra. Agora tem toda a contribuição do parque para as ações que o município está desenvolvendo para o seu enfrentamento às mudanças climáticas. Então, é uma história que, é como tu disse, tem mais 1, 2, 3 volumes. As histórias que você consegue, né, não cabe no livro. Eu estou mostrando... A quantidade de história que a gente vai levantando. Não cabe. Tem uma que eu disse para o Anderson que eu não ia colocar e eu não devia ter contado para ele, porque depois que eu contei, que foi de um incêndio lá que aconteceu. Ele falou, nossa, o que é isso? Eu falei, olha, isso que eu nem escrevi tudo. Aí ele falou, o que é? Aí eu contei, ele disse, mas eu acho muito importante. Então não conta, não devia ter me contado, né, Anderson? Não me deixa com essa... As mazelas dessas pessoas, gente. Aí está o Joel, junto com a Ana, né? Dá pra ver que ele está querendo me empurrar, né? Mas é uma imagem, né? Não, a gente foi tranquila. Nós fizemos, eu tenho mais uma ali que o César Marques, que é o engenheiro agrônomo, chefe do Jardim Botânico, né? Vocês estão vendo ali, tá todo mundo equipado de bota, tudo. Entramos no banhado mesmo, literalmente, né? E nos afundamos ali nas E mosquito? Não tinha, não senti. Fizeram um acordo. Não tinha. Fizeram um acordo. O que quer dizer que eu estou falando em fauna, né? Que tipo de animal que vocês têm, esses animais mais difíceis de se encontrar por aí, que existe ali no parque? Tem um serzinho ali que é o lagostim. Ele está colocado ainda no livro. Na verdade, tem toda uma biodiversidade. Mas ele é quase microscópico. E, na verdade, ele foi identificado pela URGS. Né? E isso está vinculado à qualidade da água, até mesmo da vegetação que tem também no parque. Né? Foi identificado como o único local do Estado. É um mini a presença dele. Né? Então, é fruto... Agora... O curso de biologia da Unicinos tem atuado muito, né? Eles fizeram a instalação esses dias de capturas, né? De imagens noturnas de animais. De câmeras. Câmeras noturnas. Também as condições do clima, né? Basta alguns passos da trilha para constatar a diferença, né? Em relação... E pensar que tudo isso está... Dentro da cidade. Do centro da cidade. Dentro do centro. Está no centro da cidade. Eu digo do centro, né? Mas está dentro da cidade. É um dos maiores parques em área urbana na América Latina. Só pela foto ali é uma biodiversidade completa, né? Répteis, mamíferos, aves, Tem ali ratão do banhado, capivara. O ratão é o que dá o nome ao nosso Rio dos Sinos, né? O Cururuaí, né? Então... eu acho em outra oportunidade que o secretário teve aqui, que eu moro no São José, e tem um arroio ali, passa pelo arroio, quase todo São José ele passa por ali, e havia uma família de ratão do banhado ali e tal. Eu até não sei o que ocorreu, se eles fugiram, porque o pessoal alimentava. E então, como o pessoal caminhava ali naquela ciclovia, virou uma atração. No período da pandemia, aí eles voltaram a ocupar as suas áreas de origem também, né? Porque aí eles circulavam na área de lazer. Então deve ter sido isso, porque foi nesse período. Imagens, nesse período. Ocorreram, né? Durante... Sim, eles retomaram o espaço. Tem um ouriço ali que a gente costuma até brincar. Ele só falta ter um crachá, né? Ele perdeu completamente o medo da convivência humana. Perdeu a vergonha, ele transita lá. Esses dias até... Deixa eu ver, que eu não vou ter a imagem aqui, mas o Gardel, ele colocou no Instagram dele, né? Ele caminhando ali, mas muito simpático. Mas em casa, estava em casa. Esse aí está no livro? Não, vai pro volume 2. Mas é que... E agora o Anderson falou em Gardel, lembrei, o Gardel foi outro importante revisor da parte final do livro, né? Onde tu entra ali no observatório, a importância que tem esse equipamento para São Leopoldo, para a cidade, né? E não por acaso ele está
dentro do parque. É um zoológico a céu aberto, né? Mas a gente não vê tantos animais. Eu até estava meio receosa disso. Eu acho que eu nem falei, né? Porque eu não gosto nem um jornalista gosta de demonstrar que está com medo, né? Nós vira notícia. Mas eu pensei, o que eu vou encontrar nessa caminhada? Mas assim, por menos que a gente cuidasse de não falar alto, não ficar rindo, eles desaparecem, eles ficam só na espera. Eu imagino um monte de olhinhos assim. Essas câmeras devem pegar muita coisa, né? Deve ter que macaco tem ali, gambá. Gambá tem. Eu não sei se temos macaco, eu não sei, né? Eu acho que é um animal assim raro da gente ver aqui. Se tivesse, ele saia para a cidade. Não, pois é por isso que eu estou dizendo. É um animal raro da gente ver aqui, capturar a nossa guarda. Sim. A Guarda Civil não é a. Não deixa de ser a Guarda Civil, um programa somente com o Joel, para ele ficar falando sobre. O Joel já teve aqui, o Joel e o João. O João Chaves, tiveram os dois também. Eu morei no Rio, né? Eu morava na Ilha do Governador. E a gente via os macaquinhos andando pelos fios dos postes na rua. Aí se torna... Aquilo era coisa normal. Você via a família vinha passeando em cima dos fios dos postes da rua. Muito comum na Mata Atlântica. E isso, o Anderson e Ana, assim, é essa de colocar, né, o depoimento das famílias, assim, porque é um projeto, a gente vai falar do parque, né? Vou mostrar o parque e tal, né, por 16 anos. Aí, um pouco alguém vai dizer assim, não, vamos falar só do parque, que lá no passado, lá as famílias deixam lá, mas quem foi essa sensibilidade? Não, mas eles foram morador aqui. E a gente precisa ter o depoimento deles. Quando que surge essa pauta no meio de uma pauta que era, pelo menos estou imaginando, que era focar, ó como o nosso parque é importante e tal. Aí a gente foca, vai atrás e se depara com crianças. Como é que nasce isso no meio dessa... Foi uma escolha nossa, assim, já antes de começar. O Anderson me falou, porque eu não morava em São Leopoldo, não morava nem no Rio Grande do Sul nessa época dessas. Eu não vi, meus olhos não viram. Aquela área quando existia. Não viram, então, mas eu sabia, porque eu morei muitos anos em São Leopoldo depois disso. E o Anderson me falou, eu falei, eu acho interessante a gente ir e ver se acha. Então, eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar a localizar. Porque, assim, as pessoas mudam. Eu mesma vivi em muitos lugares na minha vida. E eu acho que todo mundo tem direito de morar onde quiser e para onde a vida lhe levar, né? Isso aconteceu com essas pessoas também. Mas foi muito fácil de encontrar três famílias. Você achou pessoas que viveram ali como criança? Eu achei pessoas que me indicaram pessoas que moraram lá, né? O pessoal ali do Serviço de Convivência, Padre Orestes, me levaram. Então, eu encontrei 3 mulheres. Tem mais, mas eu também não podia. Não dava para pegar tudo. Eu até faria isso, eu gosto, mas não era só isso. Então, a gente conversou com 3 famílias, casualmente 3 mulheres. Normalmente, as mulheres se dispõem mais a falar. Teve uma que foi bem marcante, que é aquela que o Anderson comentou. Foi uma mulher que tinha 7 filhos, né? 2 ela teve ali no parque. Ela chegou com 5, não conseguiu. Por que as pessoas vão parar ali? Porque alguma coisa muito grave aconteceu na sua vida, elas não conseguiram mais pagar aluguel, não conseguiram. Enfim, e aí aquele pedaço de chão ali, dali ninguém tirou elas, porque normalmente elas eram expulsas. Vão para algum lugar, alguém te tira. Não tinha dono, né? E aí ela acabou... Desculpa, Ana, pior que tinha água, porque quando chegava a água, de uma certa forma, até te tirava elas. Um horror. Essa eu achei marcante, o depoimento, toda a fala dela, assim, muito forte. É uma mulher que está bem hoje, sabe? Que bom. Ela está com 57 anos, eu acho. E ela era bem jovem quando estava ali. Ela está bem. E uma outra que eu também achei bem marcante, essa eu não lembro mais quantos filhos ela tem, mas ela chegou ali e ela se apaixonou por uma pessoa que morava ali. E ela foi morar com essa pessoa, com esse homem. E ele morava numa cocheira, num negócio de cavalo, entende? Cocheira mesmo, é o nosso tema, assim, para ser bem popular. Quando ela chegou ali, ela tinha uma cocheira para morar. E ela já era uma pessoa muito pobre, ela não vinha de uma situação. Mas aquilo ali foi
E aí ela teve que empreender, teve que mostrar o lado empreendedor dela. Ela começou a criar galinha. Aí é que tá, daí as pessoas começam a criar galinha, criam um porquinho. Vai montando a fazendinha ali. Isso, e aí foi sobrevivendo. Então, os depoimentos são muito interessantes. Eu estou seguindo mostrando o pessoal aqui, está dando ali a Berlinda, sucesso, dando parabéns. Ali a dona Lorena, acho que o Anderson conhece a dona Lorena lá do Arroio Gauchinho, lá, né? Isso, e ela está dando parabéns ali pelo trabalho do Anderson. Enfim, e teve todo um cuidado, né? O parque hoje, quem vai ali, eu estou mostrando uma imagem aqui que eu acho bem bacana ali, porque tem ali locais para colocar bicicleta. Existe todo um cuidado horário também. Existe esse respeito, né, secretário, assim, nesse sentido, assim, é um parque que ele tem um horário, mas convive ali com a natureza, existe todo esse olhar. Sabes que, conversando esses dias, até por conta do livro, né, numa das ocasiões que o Mário Fonseca esteve, ele disse, Anderson, vocês não consideram, né, porque na concepção original do parque não haveria aquele cercamento na frente dele. Sim, a barreira ali. E eu disse, Mário, olha, em que pese nós tenhamos um sistema de vídeo monitoramento, né, vinculado à Guarda Municipal, são 12 câmeras existentes. Referência, né? Referência. Tem que se adaptar à realidade. Ainda assim, né, para que nós tenhamos, não só do ponto de vista da preservação patrimonial, mas também da preservação ambiental, por conta da unidade de conservação. Após a área de lazer, há uma outra barreira, né, que é da unidade de conservação, conforme preconiza a legislação. Então, mas ainda assim, o parque ele tem esse conceito, né, mas isso não deixa de que ele seja um ambiente atrativo. Que ele é aberto a todos, desde que ele seja o horário, democrático, que ele tenha, né, que ele garanta o acesso de toda a população. Mas como forma não só da preservação, volto a dizer, patrimonial. Né? Porque assim, o GT Pro Parque, eu tenho um enorme respeito e reconhecimento a esses cidadãos que destinaram parte do seu tempo, do seu conhecimento. Nós tínhamos ali biólogos, o Sandro Adriane Camargo, jornalistas no Adroaldo Diesel, né? Arquitetos, como o caso do Mário, da Viviane Nabinger, do Paulo Moro. E a cada período eleitoral, isso ingressava na pauta das eleições, porque eles procuravam os pré-candidatos a prefeito, ou então já no período da eleição, os candidatos, né, para apresentar o projeto do parque. Para buscar um compromisso, né? Isso, eles passaram por... Nós tivemos, de 68 para cá, somente 6 prefeitos, né? Na verdade, né? Então foram tendo 3 que foram apenas um mandato, o Dr. Moacir, o Henrique Prieto e o Ronaldo Ribas, e outros 3, né? O Olímpio 3, o Valdir 3 e agora o Vanazzi 4. E aí o Paulo que conta, ele disse, não, e daí no meio de um debate lá, quem não era candidato, mas era vereador à época, né? Ele soube e disse, não, o dia que eu for prefeito, o parque vai acontecer, que era o Ari Vanazzi. E aí, como deputado federal, ele direciona uma emenda parlamentar. E aí, na eleição de 2004, ele vai até a área e diz para as pessoas, não, vocês não podem continuar morando aqui. Porque aqui vai ser parque. Parque. A gente, eu acho que chegamos a falar sobre isso, que eu me lembro que teve uma chuva muito forte num domingo. E eu me lembro que logo em seguida a gente fez uma matéria, morreu um menino, eu estava ainda no VS. Eu me lembro que eu fui lá, inundou tudo lá na Santo André, lá embaixo. E ali, a partir dali, eu sei que mas ali mudou tudo. Ali realmente ali foi uma mudança, eu não sei se foi nesse período, né? Não, ele vai em 2004 lá, enquanto candidato a prefeito. Ele fala isso para as pessoas e o resultado é ele saindo de lá com o carro em que ele estava levando umas pranchaças de facão. Foi corrido de lá. Porque é isso. As pessoas, né, por que foi construído lá na Tancredo? A primeira coisa foi um galpão de reciclagem. Porque as pessoas que viviam ali eram catadores. E o fato de morarem a poucos metros do centro da cidade, isso era algo que facilitava a sua atividade. Né? Então eles não queriam ir para lá, não queriam sair dali. Primeiro a atividade. Né? Olha os problemas que a cidade enfrenta na Rua das Camélias. Por quê? Porque não se teve. Inclusive no livro é retratado ali, em determinado momento é dito, olha, a área ela pode ser fruto da especulação imobiliária. Em determinado momento foi considerado a possibilidade da construção do fórum, do batalhão da Brigada Militar. Né? Então é uma luta que passa
as entidades ambientalistas do município, o GT Proparque, a decisão política do governo municipal, né, no primeiro mandato do prefeito Ari Vanazzi. Ou seja, há um conjunto de movimentos que resultaram na construção, na efetivação desse que hoje é um dos maiores parques ambientais em área urbana da América Latina. O Luiz Gustavo está dando parabéns pelo trabalho, está top. Então, Luiz Henrique Roça. Ele está dizendo ali, né, dando parabéns, obviamente, para a bancada, para o Anderson e tal. E ele está ali, e realmente o clube é Pinheiros. O clube de futebol é Pinheiros. E o bairro é Pinheiro. Pinheiros. É o clube? O bairro é Pinheiro. O bairro, clube é Pinheiro. O bairro é Pinheiro e o clube é... secretário, estamos vivendo aí a Semana do Meio Ambiente, né? Ela iniciou na segunda-feira. Lá no Chico Xavier, a abertura. Isso, né? O livro foi levado para as crianças que tiveram acesso? Como é que foi? Porque o lançamento, então, mudou de data, né? O lançamento agora muda de data. Mas a ideia é esse livro chegar no nossas crianças. Amanhã nós teremos na Paulo Beck, na Escola Paulo Beck, dentro da atividade da Semana do Meio Ambiente, a distribuição do gibi, que foi feito com recursos captados na Lei de Cultura do Estado e também tem um aporte de recursos do Fundo Municipal na sua confecção, impressão, que é o Te Liga na Vida que Existe no Rio, que é um gibi que conta a história de duas crianças que vão até o Sarau do Rio e aí tem contato com a bacia e aí vai a história longe ali, conta, né, algo bem interessante. Amanhã a gente fará a distribuição. Na segunda-feira, nós apresentamos o documentário Rio dos Sinos, Caminho das Águas, que foi produzido pela Paralelo 30, produtora de Porto Alegre. Documentário de 50 minutos. Eu tive a oportunidade de ser um dos entrevistados quando estava fechando o período de captura das imagens, né, a produção. Aí fui convidado e, no final das contas, até a minha fala acabou ficando no final. E aí o diretor mesmo disse, não, porque a gente quis, de fato, utilizar a tua fala como forma de apontar, né, a necessidade. É preciso que a gente conheça o Rio dos Sinos, é preciso que a gente conheça o Parque Imperatriz. A partir desse conhecimento é que a gente vai criar um carinho, um amor e, consequentemente, preservá-lo. Aliás, vínculo e conservação. Vínculo e conservação. Então, por isso, começar a Semana do Meio Ambiente numa escola. Né? Sim, perfeito. Na terça-feira nós tivemos... Desculpa, secretário, e falando da nossa vida aqui, do nosso ambiente, né? Que é importante, porque às vezes, né, não tem muito que... E nós temos, São Leopoldo tem... Na terça-feira nós fizemos um percurso pelas nascentes, arroios, a preservação hídrica. Hoje, qual foi a atividade? Foi lá na Santa Marta com as meninas, né, do Sesc Maturidade, né? Foram lá plantar árvores, né, junto com a nossa turma aqui, a galera do Lions, né, o Renê, a quem já agradeço, tinha uma escola, ou seja, Secretaria do Meio Ambiente, nós queremos que a comunidade vá até o Museu do Rio, vá até o Parque Imperatriz, mas também a Secretaria do Meio Ambiente precisa estar nas comunidades, né? E amanhã nós vamos a Paulo Beck, então. Na sexta-feira nós criaremos o Parque Socioambiental Santa Bárbara, lá no Arroio da Manteiga, né? Na segunda-feira... Isso tudo, gente, na programação do meio ambiente. No domingo nós temos a disputa, a competição de slam, né? Que é o slam é uma poesia, né? A poesia promovida pela juventude periférica, né? E com a temática ambiental, lá no Parque Imperatriz. Na segunda-feira teremos a distribuição dentro do projeto que é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e a Assistência Social das hortas comunitárias lá na Coab Feitoria. E na terça-feira nós vamos encerrar a Semana do Meio Ambiente com uma expedição à nascente dos sinos lá no Cará. O livro, né, o lançamento do livro Parque Imperatriz, o Gigante Verde do Vale dos Sinos, ocorreria no sábado, mas em virtude das condições assim, de saúde. Agora, ao meio-dia, eu comuniquei o gabinete, eu disse, olha, eu não vou, acho que não há sentido, né, fazermos o lançamento sem a presença do prefeito. A gente vai, assim que ele puder restabelecer prontamente ali, fisicamente, a gente vai promover essa atividade. Ana, no livro tem o rio, porque o rio passa por ali dentro, né? Não dá para esquecer. Daqui a pouco, volume 2,
A saída do rio, né? Porque o rio tem a sua importância e o parque os dois se conversam, né? Tem o rio, tem um pouco da história do rio, do nome do rio, de onde surgiu. Tem foto também. Tem a história do rio? Porque do rio dos sinos? Tem a história na verdade, o nome do rio, né? Porque tem um pouco, não é grande, mas tem a história do nome, porque os sinos têm o primeiro nome que ele recebeu foram os primeiros habitantes daqui, né? Que não são nem os portugueses nem os alemães, né? Que são os povos originários, é bom não esquecer. O pessoal não pode esquecer isso, sempre a gente lembra, né? Tinha índio, tinha negros. A PL 490 é importante. Vamos lá, né? Às vezes o pessoal acha que os alemães tem, sim. Então vai sair o livro da imigração ano que vem? Quem cuida disso é a Secretaria de Cultura e Relações Eu não sei exatamente, mas que eles estão fazendo, mas deve ter algo sim, né? Sim, tem ali o núcleo dos historiadores, né? Está debruçado sobre isso. Saiu o livro. Como é que é? Um trabalho para nossa, a Ana é um talento enorme. Olha, mesmo, eu ficaria muito honrada, viu? Eu quero mostrar mais uma vez aqui, 14 horas e 25 minutos antes de encerrar o livro, né? O pessoal que está nos assistindo, vai nos assistir depois. Quem está só na rádio ali, pode ir lá no nosso Facebook, em seguida também vai estar no nosso canal do YouTube, essa entrevista, o pessoal visualizar aqui. Muito bacana, e para a gente que é leopoldense, a gente que é banhadeiro, né, secretária? Como a gente brinca sempre, assim, banhadeiro com muito orgulho, é muito legal, assim, a gente se apropriar do rio, do parque, dos locais onde a gente nasceu, a gente se criou e circulou por muito tempo, então é muito legal, e é no centro mesmo, né? O pessoal que passa pela Imperatriz, e hoje a comunidade leopoldense, o senhor falou no pátio, o pátio do Leopoldense. Eu acho muito bacana, que eu não tinha ouvido ainda essa expressão, e eu acho que é isso, o pessoal que mora em apartamento, em casa também, porque eu moro em casa e fiz um aniversário do meu filho ali, uma vez, é muito bacana. Então, parabéns pelo cuidado, o carinho ao Darcy, a Nina, o pessoal lá, é João Marcelo, né? Luiz Marcelo também, está lá ainda. Tá sim. Lá ainda. Também é outro... tem bastante gente para ouvir, né? Quando fala do parque, né? Tem uma equipe maravilhosa lá, parabéns, secretário. Sim. E conta sempre com a gente, né? Precisando, estamos aí. Certo, muito obrigado, Palinha. Eu que completei 43 anos ontem, né? Parabéns. Aqui em São Leopoldo. Eu sempre, quando percorro essa cidade, e como é bom, né? Que a gente, de fato, se emocione, porque... Eu entendo que o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, ele passa necessariamente pela preservação ambiental. Nós teremos a atração de novos empreendimentos, indústrias, para aquelas cidades que tenham esse olhar em termos de preservação. Então, o que está preconizado no nosso plano diretor, na existência das nossas áreas protegidas, na preservação das nossas nascentes e arroios. Tudo isso será fundamental para que nós tenhamos a garantia de desenvolvimento da nossa cidade, a geração de emprego, a condição de saúde, porque é disso que nós estamos falando, né? Ter um rio limpo. Né? Por que a gente fala tanto sobre a necessidade do tratamento de esgoto? Né? As pessoas não tendo... O nosso arroio, o secretário que falou, eu não esqueço, o nosso arroio João Correia, porque é um arroio já tem peixe. O pessoal fala valão, carinhosamente, o pessoal que eu nasci ali, o pessoal fala. Isso é resultado da nova estação de tratamento de esgoto do bairro Vicentina. Né? O Paulinho Biguá, disse assim, pô, o último Biguá que se tinha aqui na Baixada era eu. Então estão voltando. Então isso é muito importante. Quando tu tens, né, a garantia de água limpa para as pessoas, tratamento de esgoto, isso vai resultar, né, a garantia das crianças da escola, que não estão tendo doenças de veiculação hídrica. Garantia da economia financeira, né? Vai ter uma grande economia financeira também. Tu investe no tratamento de esgoto. Isso está estabelecido pela ONU, né? Esvazia o hospital. Investe $1 em... Vamos tratar isso em reais, né? O investimento de R$1 em saneamento, tu economiza 12 na saúde pública. Né? Então é isso que nós precisamos ter esse olhar. Então esse deve ser o foco. Fica aquela
Não pode ver, eu acho que está diminuindo bastante, né? Aquele debate assim, não, mas essa turma de eco chato, né? Sim, na verdade, assim, nós temos o meio ambiente, ele transcende, ele está diretamente vinculado à nossa vida. Ou a gente cuida deste que é nosso único planeta ou não tem outra alternativa. Só existe o Rio dos Sinos, só existe... Mas precisa ter esses personagens aí para proteger e deixar claro, né, a importância da natureza do meio ambiente para nós. O Gil está dando risada, porque o Gil é do banhado ali também, né? Está dizendo para a linha, já tem peixes e tem pescadores também. O pessoal está pescando ali. Sim, o pessoal vê o peixe e vê os pescadores. A Lorena está te mandando um abraço, o Anderson, pelo aniversário, e a gente falou no Gardel, ele está aqui, né? Boa tarde. Essa obra relata o quão possível é preservar e restabelecer ecossistemas com um olhar sistêmico homem, né? Sociedade, meio ambiente, né? Quando juntamos vontade política e mobilização social. Parabéns ao secretário, à Ana, pela publicação, dando parabéns aqui para a gente está repercutindo essa pauta, mas não poderia, eu já tinha falado do secretário lá atrás, né? Diz, não, deixa a Ana chegar semana que vem, ela chega e tal, porque era importante, é um trabalho sensacional e parabéns mais uma vez, secretário. Muito obrigado. Pelo aniversário, 43? 43. Está quase me buscando, secretário, 43 anos e também pelo trabalho, né? Pelo trabalho feito lá à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, Palinha, obrigado, Sérgio, Eduardo, Ana. Nós estamos nesse processo de reconciliação da comunidade leopoldense com o Rio dos Sinos. Nós banhadeiros, né? A gente enfrentou as enchentes, né? Andamos de caico, né? Pela Campina, pela Vicentina, e a construção dos diques, ela provocou uma expansão demográfica da cidade, mas, em compensação, ela também nos afastou do rio, né? E quando a gente promove ações como o Sarau do Rio, poxa, a última atividade tinha Grenal, tinha uma série de ações. Competindo com várias. E ainda assim tinha 3.000 pessoas naquele ambiente. Ali é sensacional aquele local ali. Quando a gente fala da base ecológica do Rio Velho, quando a gente promove as nossas ações, é justamente isso. E para o nosso fechamento de ouro aqui, né, para o Barco Escola. O Barco Escola, sim, será o resultado, né, de poder aproximar não só a rede de ensino, mas toda a comunidade leopoldense do Rio dos Sinos. Porque daí fica aquela ideia do rio que a gente enxerga pelas pontes. Nós iremos além das pontes. Nós vamos, de fato... Eu tive a oportunidade de fazer um passeio no antigo Martim Pescador, é sensacional. É isso. E a pessoa sai dali diferente, né, Eduardo? É verdade. E esse é o propósito e o objetivo que nós estamos... Tem tempo que eu fiz aquilo ali. Eu tinha tido aquela... A mortandade em outubro de 2006. Aliás, secretário, só um minuto rápido, assim, essas piranhas, digamos assim, palometas, né? Qual a preocupação? Porque até conversei com o João Chaves, né, sobre isso. Daí precisa os cuidado, porque os predadores eram as piavas, que são os predadores. Essa é uma situação que nós teremos de nos adaptar agora por conta não tem reversão. Né? Isso, a Secretaria do Meio Ambiente, como órgão ambiental, não é de nossa competência, cabe ao IBAMA e à Secretaria Estadual, mas evidentemente nós estamos em tratativas, parcerias, nós teremos uma fase de adaptação agora a ser conduzida nesse próximo. Já tínhamos a ciência de que isso ocorreria em algum momento nos Sinos, né? Havia todo um grupo já formado com outras secretarias municipais da bacia que vinha monitorando. Sim. Né? Junto com a Unicinos, a Fevale também, e agora nós estamos nesse momento. Até quando teve ali na semana passada o registro de uma... Foi lá no Rio Velho, né? Isso, porque quando um colega, o jornalista pediu, quero fazer o registro, eu disse, mas não é assim tão simples, né? Vai chegar lá e vai ter, e também não há uma quantidade expressiva. Que bom, né? Que bom, por enquanto, né? Que não tem... o João me mandou, mas o João tinha lá do... O João congelou uma piranha. Sim. Mas para tu ver que esse é um olhar importante, porque ele me mandou também. Olha aqui, porque assim, aquele é impactante para mostrar e a preocupação. Ele congelou já eram adultos. São adultas, algumas adultas, né? Tinha pressa para comer, pelo menos. Pois é, né? Não sei. Mas tem uma situação que é importante que a gente faça o registro. E a gente sempre teve muito cuidado. Quando chegou a informação à tarde, né? Olha, o Joel disse, tivemos a primeira identificação.
Eu disse, bom, a gente tem que saber como transmitir isso para não criar um caos nas pessoas. Sim. Pela falta de informação, ou sobretudo com essa onda das fake news, o que isso pode virar, né? Então, assim, não é um filme de terror série B, que é filme B, assim, né? De piranhas assassinas. Não é isso, Invasão né? das palometas. Não significa que o cara vai entrar dentro espécie, do né? Mas vai ser devorado por piranhas. É espécie piranha, né? É isso, então não há nenhum risco humano. Bom, fica monitorando. E vai ter que vir aqui para a gente conversar sobre o barco. O barco é uma pauta importante. O barco que será do município, né? Será da cidade, diferente que o Martim. Tem previsão do batismo? Não, pois é, nós vamos iniciar uma campanha. Amanhã à tarde ainda teremos, já tem o estaleiro vencedor e os nossos engenheiros projetistas. E aí tem alguns ajustes, porque de solda ali que eles pediram, né, para poder sentar né, entre os engenheiros navais para poder definir, mas ele deve ser dado a ordem de início na próxima semana. Olha assim, ó. Caindo aí, obrigado, viu, secretário, mais uma vez. Muito obrigado, Paulinha. Ana, parabéns mais uma vez. Terceiro filho, filho, né? Já tinha ficado, aliás, era uma da história da Covid, né? Da Covid e o outro do Nestor, a biografia do Nestor da Eletrocine. Tive com ele ontem. E estiveram aqui, a Ana e o Nestor, para falar outra história riquíssima, né, do Nestor. Então, parabéns pelo trabalho. Siga. Obrigada. O novo desafio, que eu acho que agora virou escritora mesmo, né? Vai fazer livro. Sim, agora vou fazer só isso. Mas tem qualidade de obra, assim, parabéns, viu? Carinho. Enorme parabéns ao Diga, ao Thales, ao pessoal todo, essa equipe aí. Obrigado, porque isso aqui fica para a história, né? Fica para nós, para nossos filhos, para nossos netos. E eu acho legal, né? É um registro histórico. Registro histórico. É isso mesmo. E tá ali obrigada, a assinatura Ana Lúcia aqui. Sérgio? Muito boa pauta, parabéns para vocês e divulgam o quanto antes onde é que a gente consegue pegar o livro digital, porque isso é provavelmente importante. No site da Berlinda. Também, né? Todos o e-book. Todas as ajuda para a gente divulgar, realmente ver também o que tem dentro das imagens, e se a gente não conhece o ambiente onde é que vive, não cuida dele. Nós precisamos conhecer, e isso é um meio de a gente conhecer o ambiente. E aí, cada vez mais, nós precisamos cuidar dele. Né? Mas, parabéns para a linha e até semana que vem. Semana que vem tu segue aí ainda. Sim, semana que vem ainda estou aí. O José Carlos Pereira, conhece Anderson? Porque ele está dizendo aqui, né? Grande abraço, Anderson, muito sucesso com as ideias em andamento. Parabéns à Ana, escritora, muito importante, com um tema pertinente para os nossos tempos, né? E, claro, a recuperação dos arroios do nosso município. Ele está dizendo aqui, ó, a Baixada e a Braz já estão pegando vogas também. Viu, Anderson? Vogas. Dá para fazer aí O Zé, militante do movimento sindical, né, partidário, e agora pai da secretária, né? Agora o Zé tem essa denominação, né? O pai da secretária é Giselda Matheus, Zé Carlos Pereira. Não sabia? Sim. Então tá aí, né? Agora, que faz também um belo trabalho, né? À frente da Secretaria de Segurança. A companheira tem... Eu falei com ela agora ao meio-dia, ela me disse tanta coisa que ela ia fazer, e eu terminei dizendo assim, que bom, Giselda, assim me sinto mais seguro. Hoje de manhã teve aqui o Tenente Coronel Góes, na sexta-feira teve aqui o delegado Eduardo Hartz, da Regional, enfim, nossa segurança pública realmente está de parabéns, né? Aquela onda também nas escolas de ameaças e tal, eles resolveram com uma capacidade, um olhar e uma sensibilidade, porque são pessoas que lidam, né, com a segurança integrada, né? Agora, por exemplo, força, né? Do GGI nesse exato momento. Parabéns a todas as nossas forças de segurança. Werneck, podemos fechar? Podemos fechar. Eu vou me repetir aqui, mas tem que dar os parabéns mais uma vez também para o trabalho da Ana e do secretário também. E obrigado, que continuemos e que a sociedade, como diz o Palhinha, se aproprie cada vez mais do parque, né? É verdade. Isso independe de gestão, de tudo. A gestão passa e o parque fica, né? Então, e o parque fica se a comunidade assim quiser, né? Da sociedade. Perfeito. E ele só existe enquanto a sociedade quiser. Né?
Perfeito. Fechando aqui o Uberlândia em Foco, voltamos na próxima quarta-feira, agradecendo aqui a Ponto Connet. Aliás, lembrando, né, amanhã às 9h30 vai estar aqui o André Elvanger, da Vigilância Sanitária de Saúde, para falar da dengue, né? Preocupante, aqui temos já 31 casos, entre eles do prefeito, então precisamos estar sempre atentos a isso, também envolve o meio ambiente, precisamos cuidar. No estado, 39 mortos já. Então, assim, precisamos sempre, e é como o Werneck falou agora, a sociedade precisa estar junto nesse contexto aí para a gente combater também essa doença aí que é a dengue. Agradecendo a Ponto Connet, o Sicredi, a Par Consultoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Risco Macromix, também a Associação Gaúcha de Benefícios, a Alfa RS, o Consórcio Operacional Leopoldêncio Coléu, SEMAI, um patrimônio de São Leopoldo, e a Percom Contabilidade, que hoje fecha lá com os seus impostos de renda com sucesso. E a meia-noite entre férias. E a Andresa, um abraço lá, a Andresa e a equipe toda, né, Sérgio, debruçada lá nesse desafio. Junto, né? Voltamos na próxima quarta. Tchau, tchau.